Olá, meu nome é Maurício Sampaio, sou autor do livro Escolha Certa e do programa de coach online Escolha Certa. Muito obrigado por você ter feito o seu cadastro e participar desse teste. Esse teste é um teste de perfil comportamental para ajudar você a descobrir alguns elementos que possam te ajudar nessa descoberta dessa sua vocação, dos seus talentos, das suas habilidades e aonde empregá-las de forma melhor. Porém, antes de você iniciar o teste está aqui abaixo, só clicar e fazer o download e fazer o teste automaticamente, eu gostaria de te dar algumas recomendações. Vamos lá? Pois bem, antes de continuar, eu quero dizer que esse teste faz parte do programa de coach Escolha Certa, um programa de coach online, onde você pode estar fazendo um processo aí de 4 semanas para realmente tomar uma decisão mais completa sobre a sua vida profissional, sobre a sua carreira, a sua escolha, sobre escolher sua universidade, enfim, todo esse processo de escolha. E vamos falar um pouquinho aí dos cuidados. Eu separei aí 5 cuidados que você tem que ter ao realizar um teste. Muitas pessoas falam assim, Maurício, teste vocacional funciona ou não funciona? Eu falo, olha, depende. Na minha concepção, ele só funciona se você tomar alguns cuidados e ele só funciona se ele estiver atrelado a um processo maior. Então, alguns cuidados que você deve tomar. Primeiro, o teste não deve ter fim em si próprio. Muitas pessoas pegam, realizam o teste e pronto, acho que o teste já vai resolver. Então o teste apontou uma determinada área, apontou uma determinada característica, apontou um determinado comportamento e a pessoa fala, pronto, esse sou eu e é assim que eu vivo, pronto, e para esse meu estilo existe essa profissão. Não é uma verdade isso. Então, tomar muito cuidado de simplesmente só fazer o teste. O teste é muito legal de ser feito, você identifica muitas coisas interessantes, mas não deve ser o teste que faça a sua escolha profissional, que é esse segundo o item. O teste não vai fazer a sua escolha profissional, ele vai te balizar para que você faça, você tome consciência do seu perfil, das suas habilidades, do seu comportamento, talvez ali você descubra um talento que você não imaginou ter, né? Lembrando que talento é uma habilidade que realmente se destaca das demais. Então não pode fazer do teste a sua escolha profissional. Outra coisa, o teste não define seu curso e sua profissão. Novamente, tomar cuidado. Tem muitas pessoas que fazem um teste, aí o teste deu área de comunicação e ele olhou ali a publicidade e fala: pronto, é isso. Definiu o meu curso. Fez um teste e já definiu o curso, a profissão. Não. Esse processo é um processo de pesquisa, inclusive, dentro do coach, do processo de coach, dentro da minha formação e dentro desse processo de coach online, do Escolha Certa, eu ajudo as pessoas a como realizarem uma pesquisa bem sucedida, como realizar uma pesquisa que realmente você reúna elementos para você tomar uma decisão. Então, o teste ele não define seu curso e nem a sua profissão, ok? O que é preciso? É preciso um acompanhamento sistêmico. O que significa um acompanhamento sistêmico? Se você se você for convidado a fazer um teste vocacional, a primeira coisa que você deve estar perguntar ou dentro da sua escola, da universidade, ou se você procurou isso por fora, vamos supor que você está aí no teu primeiro emprego, começou, se formou, entrou no emprego, não gostou, deseja mudar, foi lá, procurou um teste vocacional, não faça só o teste vocacional. Ele é muito bom, é importante, mas faça ele sempre com um acompanhamento de mais sessões. Mas Maurício, o que é esse acompanhamento? Geralmente, hoje, o trabalho que é feito é diferente do que era. Antigamente a gente fazia, eu fiz na minha época de colegial, não era nem ensino médio, colegial, eu fiz o teste vocacional, assim como vários amigos fizeram o teste vocacional e acabaram até se sentindo um pouco perdido, porque fazia só o teste. Hoje não, o teste é seguido de pelo menos mais 8 encontros. Okay? Nesses encontros a gente vai validar os testes, vai fazer pesquisa de campo com profissionais, pesquisas de universidades, pesquisas de curso, enfim, vamos fazer autoavaliação, trabalhar autoconhecimento, aprofundar essa questão do autoconhecimento. Então não é só o teste. Eu estou aqui liberando um teste para que você faça agora, mas não quero que você pegue esse teste e fale assim, pronto, agora eu resolvi. Não, não é isso, ok? E uma outra questão, quando fizer o teste, fazer uma autoavaliação. Eu vou mostrar agora o teste para você, como que você deve fazer esse teste.
E depois, logo na sequência, eu já vou falar a autoavaliação que você deve fazer dentro do teste, ok? Não dá para fazer um teste se não tiver uma autoavaliação ou uma devolutiva de quem está aplicando o teste com você, tá legal? Então, no meu processo aqui, como a gente está online, eu prefiro fazer a autoavaliação, legal? Então, vamos lá. Pois bem, vamos ao teste. Como é que funciona esse teste? Você está vendo na sua tela que o teste tem 4 colunas nesse teste. 4 colunas. Uma coluna laranja, a coluna azul, a coluna verde e a coluna amarela. Você vai começar lendo da primeira linha, por exemplo, ali, adaptável, inquisitivo, organizado, crítico. E você vai atribuir a cada palavra dessa, aí nesse quadrinho em branco, ao lado, você vai atribuir uma nota de 1 a 4, sendo 1, não me identifico. 2, identifico pouco. 3, me identifico. 4, totalmente identificado. Então, aqui em cima, por exemplo, no meu caso, botei analítico, 1, não me identifico. Aí eu botei 2, imaginativo, identifico pouco. 3, realista, me identifico. 4, investigativo, me identifico muito. Não é o meu perfil, eu só fiz isso para a gente fazer um teste para eu poder estar explicando para vocês. E é isso que você vai fazer aí no resto da sua coluna, ok? Lá no final você vai colocar o resultado somado. Agora, gente, fica tranquilo que isso está nesse PDF que eu deixei para você abaixar para fazer o teste, tem explicando exatamente como fazer, como somar e os resultados, que são esses resultados, grupo laranja, grupo azul, grupo verde, grupo amarelo. Você vai acabar se encaixando dentro de cada grupo desse. E para cada grupo desse, depois que você fizer o teste, você vai perceber que existem algumas profissões e algumas ocupações que se relacionam mais. Mas lembrando, não é para você tomar sua decisão sobre isso, é simplesmente para você começar a respirar um pouquinho mais, talvez aliviado quanto se você já tomou uma decisão profissional, se você não tomou, você começar a aliviar um pouco e começar a perceber ali um pouquinho mais de coisas e elementos em você, como suas habilidades, seus talentos, algumas coisas que mais te motivam ou são mais interessantes para você, porque elas são interessantes. Então, através da leitura desses resultados, você vai ter aí uma percepção e vai perceber que existem algumas profissões e algumas ocupações que realmente ficam mais próximas e faz o nosso coração bater um pouquinho mais forte, tá legal? Mas o mais importante, gente, é isso aqui, é sobre isso aqui eu quero falar com você. Assim que você terminar seu teste, eu gostaria que você fizesse automaticamente essa autoavaliação. E você responde o seguinte: você concorda com o resultado dessa avaliação? Sim ou não? Eu não estou dizendo que isso aqui é uma avaliação 100% correta, no sentido de que, eu concordo, é o que a avaliação falou e acabou. Não. Né? Você deve concordar ou não concordar. Quais os pontos que você concorda e quais você discorda? É importante você colocar para você mesmo por que você concorda e por que você discorda daquilo. E é legal, porque quando a gente faz esse exercício do concorda e do discorda, a gente acaba achando elementos assim maravilhosos assim, sobre a gente. É um processo totalmente de autoconhecimento. Se você não tem nada que discorda, não tem problema, não precisa colocar nada. Se você não tem nada que concorda, também não precisa. Se você só tem que discorda, tudo bem, pode discordar o tempo todo, mas o importante é escrever isso. Gente, eu ia falar para você não deixar isso na sua cabeça. Escreva, imprima esse PDF e escreva o que você concorda, o que você discorda. Toda vez que a gente escreve, a gente tira do emocional e coloca no racional. E aí a gente consegue ter uma visualização muito melhor. Legal? Então, o que eu concordo, o que eu discordo. E liste em quais profissões essas características poderiam ser um diferencial. Veja bem, eu não estou falando aqui para você tomar uma decisão de quais profissões você escolheria. Estou falando de quais profissões que essas características que você fez essa avaliação, que talvez você concorda, seria um diferencial. Então, por exemplo, no meu caso, comunicação, facilidade de comunicação. Quais características essas poderiam ser um diferencial? Então, por exemplo, comunicação e liderança poderia ser um diferencial, palestrante poderia ser um diferencial, enfim, recursos humanos poderia ser um diferencial, psicologia poderia ser um diferencial, que são atmosferas que exigem
que você tenha um nível bom de comunicação. Isso não quer dizer que eu vou ser qualquer uma dessas profissões. Ainda eu tenho que avaliar essas profissões, fazer uma pesquisa para saber se realmente o dia a dia dessas profissões me interessa, se o ambiente dessas profissões me interessa, se o curso me interessa. Então tem todo um trabalho de acompanhamento fora esse teste, tá ok? Então, gente, é muito importante fazer essa autoavaliação. Mais uma vez, eu quero agradecer a você por ter feito o seu cadastro, ter confiado no meu trabalho e estar participando dessa comunidade de pessoas que realmente querem fazer uma escolha profissional mais certeira e serem felizes e terem sucesso em sua vida profissional. Um forte abraço.